Olá, neste domingo, dia 13 de abril, a convite do meu amigo e irmão Zezinho, eu estive na igreja de Vila Fiore levando a mensagem. E nós estudamos lá sobre a graça do Senhor Jesus, a graça de Jesus, a maravilhosa graça de Jesus. E eu quero compartilhar um resumo do que nós estudamos lá. Para você que não pôde estar lá e para você que esteve lá, a palavra de Deus ela se renova o quê? A cada dia. O apóstolo Paulo, falando da graça de Jesus, ele diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós entendemos que a nossa salvação, ela é unicamente pela graça do nosso Senhor Jesus, mediante a nossa fé no sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Essa é a salvação bíblica, né? A salvação você não consegue porque você é uma pessoa boa ou porque você guarda os mandamentos de Deus. Não, a salvação não vem pelas suas obras. É um dom de Deus, é gratuito. Mas o que vem ser a salvação? A salvação é o perdão dos seus pecados. Se você for lá em Romanos capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo lá diz que o salário do pecado é a morte. E nós somos pecadores. Logo, nós merecemos o quê? A morte. E a morte eterna. Porém, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário como nosso substituto, concedendo que a salvação através da sua graça. E isso não depende de nossas obras, isso é dom gratuito dele. Mas olha só, uma vez salvo, uma vez perdoados os pecados, você agora precisa viver um caminho de santificação, porque o verso 10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a salvação é de graça. É o perdão dos nossos pecados. A partir dali, Jesus diz assim, eu te perdoei. Você foi imputado no céu como justo mediante os meus méritos. Isso Jesus dizendo, né? Mas ele diz assim, semelhante, parafraseando o que ele disse para a mulher adúltera, né? Eu não te condeno, você está perdoado, porém vá e não peques mais. Ou seja, dali para frente, você terá que ter uma vida nova, você viverá em novidade de vida, uma vida de santificação. Aí sim entra o que? As suas obras, e entra também o que? As minhas obras, que é a obediência aos mandamentos de Deus. Mas eu falei de um personagem que viveu no século XVIII, em que a graça de Jesus o alcançou, e eu acredito que é um bom exemplo para nós entendermos o que é a graça de Deus. E se trata de John Newton. John Newton nasceu no ano de 1725 na Inglaterra, em Londres, e morreu no ano de 1807. Ele morreu com 82 anos de idade. Bom, John Newton, resumindo a história, porque a história dele é muito bonita, mas muito grande, a certa altura da sua vida, ele se transformou em um capitão de navio negreiro, ou navio tumbeiro, como era também chamado naquela época. John Newton traficava escravos da África Ocidental até o Novo Mundo, até as Américas. Ele levava esses escravos lá para o porto do Caribe, dos Estados Unidos, e negociava esses escravos. John Newton, ele era mau, perverso, a sua boca só praguejava, amaldiçoava a Deus, amaldiçoava a todos, ele maltratava os escravos que ele trazia da África. Para vocês terem ideia, os navios negreiros, ou navios tumbeiros, como eram também chamados, eram embarcações grandes, adaptadas para trazerem de 100 a 300, 400 escravos de uma vez, lá da África até as Américas. E essa viagem era muito sofrida, durava semanas, até meses, até 2, 3 meses lá viajando pelo mar. E as condições eram totalmente insalubres. Para vocês terem ideia, os escravos ficavam alojados no porão dos navios, em formas de prateleiras, né, com
meio metro de altura, geralmente 3 prateleiras. Então eles ficavam ali, um do lado do outro, acorrentado pelas pernas, né? Eles não podiam ficar de pé, porque a prateleira só tinha meio metro de altura, menos de meio metro, na verdade. Não podiam deitar direito, nem sentar direito. Eles ficavam assim por semanas, né? E as necessidades eles faziam ali mesmo. Imaginem o cheiro. As doenças acometiam esses escravos, né? E muitos morriam ali. Morriam e ficavam por dias ali mortos do lado de outros que estavam vivos. Comiam uma vez por dia só, tá? Bebiam uma caneca de água por dia. Muitos não aguentavam a viagem e morriam. Mas muitos também chegavam no Porto do Caribe, no Porto dos Estados Unidos, levados também por John Newton, que também era um capitão de navio negreiro. Porém, a certa altura, a graça do Senhor Jesus atinge John Newton. E agora aquele homem que praguejava, que dizia que amava o pecado, que a boca era suja, só dizia palavrões, agora a boca dele foi santificada. E ele só falava das boas novas da salvação. Aquele homem que ia lá, capturava escravos, maltratava e vendia nas Américas, agora estava lutando pela libertação dos escravos. John Newton, aquele homem mau, perverso, se torna agora semelhante a Jesus e se torna um pastor anglicano. John Newton, ele teve uma mudança da água para o vinho. É interessante, irmãos, que às vezes nós falamos que a graça de Deus nos alcançou, mas as nossas práticas maléficas, pecaminosas, continuam as mesmas de quando estávamos no mundo. Essa não é a graça de Deus. A graça de Deus genuína é essa que alcançou John Newton. Um homem horroroso, perverso, agora um homem de Deus, um homem bondoso. E foi assim até a sua morte. Gente, eu estou falando de John Newton aqui, mas eu tenho certeza que vocês conhecem John Newton. John Newton ele não ficou muito conhecido pelas suas pregações, mas pelas músicas que ele compôs. E uma delas, então, se tornou um hino conhecido mundialmente. E essa música que John Newton compôs retratava a sua própria vida. Você conhece essa música, quer ver? Ouça um pouquinho dessa música aí, ouça a primeira estrofe. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver da morte me livrou. Isso mesmo, preciosa graça. E se você prestar atenção, a letra dessa composição de John Newton, que eu sei que você conhece, retrata a vida dele. O título original em inglês é Amazing Grace, Amazing Grace, ou Preciosa Graça, né? E John Newton vem falando da vida dele, né? Como ele estava perdido, né? Como ele estava cego, e a graça de Deus então o alcança e traz uma nova vida para John Newton. Essa composição aqui de John Newton retrata a vida dele, de um homem mau para agora um homem semelhante ao Senhor Jesus, porque a graça alcançou John Newton. A letra é de John Newton, mas se você procurar lá sobre a música, tá assim, ó. Esse hino é o 115 do nosso cenário, diz assim: melodia tradicional americana. Fala americana porque ela se popularizou nos Estados Unidos, mas é uma melodia tradicional da África, né? O que acontecia? Estudiosos acreditam que essa melodia John Newton ouviu quando ele era capitão de navio negreiro, porque assim, os escravos, quando estavam nos navios, sendo trazidos da África para as Américas,
eles estavam proibidos de falar e de gritar, eles só poderiam sussurrar. Então, durante a viagem, eles sussurravam melodias de lamento, pelo infortúnio da vida deles. E estudiosos acreditam que John Newton escutou essa melodia e então colocou na letra que ele compôs. Pela história, pelo contexto de John Newton e pelo fato também dessa música estar sendo composta numa escala pentatônica, uma escala de 5 notas e não de 7, como as nossas escalas maiores com relação à música. Os lamentos dos escravos eram feitos em escalas de 5 notas, conhecidas como escalas pentatônicas. Então, estudiosos acreditam que essa melodia John Newton tirou do lamento dos escravos que ele ouvia durante as viagens. Então, John Newton ouviu essa melodia mais ou menos assim, ouça aí. Então, como vocês ouviram aí, viram, os escravos, eles se lamentavam, sussurrando. Então, acredita-se que John Newton escutou esse lamento e aí colocou a letra da composição que nós conhecemos originalmente como Amazing Grace ou Preciosa Graça. Esse hino retrata a vida de John Newton, de um terrível pecador para um homem agraciado. Então, John Newton, depois de convertido, ele dizia o seguinte: eu sou um tremendo pecador, mas Jesus é um tremendo Salvador. Da mesma forma que a graça de Jesus alcançou John Newton, ela pode nos alcançar também e transformar-nos em pessoas melhores. Que o Senhor Jesus, Ele trabalhe em nossos corações todos os dias, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que a graça dele constantemente nos transforme semelhantes a Ele. E que quando Ele voltar nas nuvens dos céus, nós possamos dizer assim: esse é o Deus que eu tanto que aguardei. E que Ele possa dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que foi preparado para vocês desde a fundação deste mundo. Que Deus abençoe a você, é o meu desejo e minha oração.